Vamos com o Igor, né, Albuquerque, diretor técnico do DR. Inclusive, antes mesmo, né, do Igor a gente já começar aqui a nossa entrevista, os nossos ouvintes já nos encaminham aqui alguns pedidos, né, para quem possa relatar aqui ao Igor. É o caso do Clécio Transporte. Então daqui a pouco eu vou trazer, né, esta pergunta do nosso amigo Clécio Transporte. Eu acho que é o Clécio lá de Porto da Folha, né, que tá sempre acompanhando também. Temos vários motoristas, né, Val, que, né, estão sempre ligados conosco aqui na nossa companhia. Mas antes, a nossa vinhetinha, a mais famosa no nosso início de tarde. Solta aí. Entrevista. Já nos nossos estúdios, Igor Albuquerque, diretor técnico do DR, vem falando aqui, né, vem trazer ações importantes, né, no que rege aí o nosso DR, Departamento de Estado, rodagens aqui, né, que viabiliza diversos acessos, a logística, né, dos nossos municípios, claro, que é de competência do DR. Muitas pessoas confundem, né, as ações do DR com a do DENIT. Existem ali as suas particularidades. É isso mesmo, Igor? Muito boa tarde e uma satisfação recebê-lo aqui, né, no nosso jornal, viu, meu amigo? Boa tarde, Bareta, filho, boa tarde, Valquíria, Eduardo, a todos os ouvintes aí da Xodó FM, a todos que compõem, inclusive, a Jornada Xodó. É um prazer estar aqui no estúdio, concedendo essa entrevista, principalmente a você, e também aos seus ouvintes, né? Que é, isso, eu vi ali a quantidade de município que tem a rádio, então o estado todo tá ligado. Isso aqui, mesmo. Eu acredito que o que vai chover aqui é de pergunta aqui pro DR. É isso mesmo. Quando se trata do DR, né, a gente tem a nossa malha viária, nós temos as nossas logísticas, as nossas estradas cortadas aqui pelos nossos municípios, e sempre há essa demanda realmente da população, principalmente quando a gente passa por um período do inverno, que há realmente a necessidade da manutenção dessas rodovias. E eu começo perguntando como é que está essa atuação do DR. Agora tivemos aí uma trégua nas chuvas, e como é que está sendo esse trabalho, essa logística para minimizar essas situações aqui no nosso estado? Perfeitamente, Bareta. Essa questão de manutenção e conservação rodoviária no DR, ela é constante. Então, ao longo do ano todo, tem esse serviço. Lógico que pela presença das chuvas, se intensifica mais no inverno e pós-inverno também, porque a gente sabe que alguns tipos de serviço não pode ser executado no inverno, ou se for executado diante da necessidade, ele não tem a durabilidade que tem que ter, né? Mas o DR, ele é dividido em 5 regiões, né? Tem 5 gerências que a gente chama de distritos rodoviários, onde é subdividido em regiões e cada uma toma conta da sua região. Então, diariamente existe a programação, seja de tapa-buraco, de roçagem, de limpeza de drenagem, qualquer tipo de serviço de manutenção. Então não é só a questão da malha asfáltica, nós temos outras competências, né? Não, inclusive em rodovias que não é pavimentada, né? Certo. Porque a gente tem uma malha viária estadual, aproximadamente aí, entre 5.500 quilômetros de rodovias, da onde esses 2.300 de rodovias pavimentadas, e as demais, cerca de 2.600, 2.700 de rodovias não pavimentadas. Então a gente tem você até antes de começar a entrevista, você me perguntou sobre a rodovia da Jiboia, né? Jiboia até passando por São Mateus, Feira Nova. É uma demanda, né, daquela população. Inclusive atuei muito ali naquela região e a gente acompanhava a necessidade real daquela população por se tornar uma via de escoamento de produção. E aí, você já se antecipou, qual é essa previsão ali, o povoado de São Mateus, todo aquele trecho aqui, a gente tem muita audiência ali através da capital do sertão da 88.5, viu? Perfeito, né? Ali é um exemplo de rodovia estadual não pavimentada, ali é a rodovia SE 175, onde o governo do estado recentemente fez um serviço paliativo de revestimento primário, né, para dar uma melhor condição, só que a gente sabe que com as chuvas não tem toda a dispositivo de drenagem naquela região, por não ser pavimentada, né? Então acaba danificando o serviço que a gente fez. Mas de antemão, essa obra de implantação dessa rodovia ligando Jiboia, a princípio até Feira Nova, faz parte do plano do governo do governador Fábio Mitidieri, né? O governador, então, quando era deputado federal, destinou uma emenda no valor aproximadamente que vai totalizar 11 milhões, certo?
para a implantação dessa rodovia. Então a gente já fez preparou todo o material licitatório, encaminhou esse processo para a Sedurb, por conta que vai ser emenda e o contrato foi assinado pela Sedurb. Essa obra vai ter que ser contratada pela própria Sedurb. E de antemão também o governador já nos autorizou a fazer também o processo licitatório do restante da rodovia, né? Vamos dizer assim, os 40 quilômetros restantes até Feira Nova, para assim que tiver condições financeiras, né, através de linha de crédito ou até mesmo com recursos próprios, se for o caso, o governador dá ordem de serviço, né? Então, eu falei que vai até Feira Nova porque a gente não tem o projeto do povoado Mezinha até Glória, certo. Mas de antemão já licitamos, está em licitação, aliás, a elaboração desse projeto. Uma vez tendo o projeto executivo dessa obra, acredito que o governador vai autorizar a gente a fazer também a licitação e a contratação dessa obra. Então tá aí um sinal positivo para você que está acompanhando aí através da capital do Sertão ali, né? O acesso ao povoado São Mateus, de Boia ali, realmente é uma rodovia importante ali para o Médio e Alto Sertão. Já denominamos também de Rota do Leite. Rota do Leite, é isso aí. Ô Igor, em relação a essa questão de interligar o estado, um estado pequeno, estamos bem adiantados nessa interligação, ou ainda sofremos, porque norte, sul, leste, oeste, estado pequeno, né? Eu estava observando o estado de Pernambuco é uma tira, ele vai muito Sergipe é mais fácil a gente caminhar nele, né? Porque as dimensões são bem menores. Como é que nós estamos nesse aspecto? Perfeito, Eduardo. A gente até brinca que Sergipe é pequeno no território, mas é gigante no coração, né? E por ser pequeno territorialmente, é fácil a gente transitar de um lugar para o outro. A gente vai, por exemplo, sair de Aracaju para Canindé em 2 horas, no máximo 3 horas de relógio. Então, é o mesmo tempo que você leva daqui para Salvador, para Maceió. Então, é relativamente curto. E como eu estava explicando até a Baretinha aqui, essa rodovia mesmo da Jiboia até Feira Nova, se você pegar ela no mapa, você vai ter paralela a ela a rodovia, a Rota do Sertão, ligando Glória a Canindé, e as rodovias que ligam Feira Nova, Gra Cardoso e Itabi. E você vê que há uma distância muito grande entre essas rodovias. E sabendo dessa produção que a gente citou aqui do leite, mas tem outras produções que passam por ali, a exemplo do milho também, né? A gente sabe dessa necessidade, mas eu acredito que Sergipe é bem dotada de rodovias, né, pavimentadas. Eu citei aqui que são aproximadamente 2.300 quilômetros de rodovias pavimentadas, por se tratar de um estado pequeno territorialmente. E a gente tem também as rodovias federais, né, que são basicamente as duas que a gente tem aqui, a 101 e a 235, que também a gente consegue se locomover, né, de um lugar para outro, de um extremo a outro, com uma facilidade, com uma né? facilidade. Agora, Igor, aquela ponte, Baretinha, que não vai ser licitada ainda, o governador de Alagoas já se posicionou, o ministro também que é de lá, né? A ponte que vai interligar Alagoas a Sergipe por lá. De certa forma, a gente vai ter que se preparar, porque há uma tendência de um fluxo maior, né? Quando ela estiver pronta. Veja, Eduardo, esse projeto já existe, né? Se eu não me engano, foi elaborado pela Codevasf e hoje pertence ao governo federal, através do DENIT, que tem a intenção, através do ministro Renan, de executar essa obra. Mas para o governo federal executar essa obra, ele tem que executar mediante a ponte tem que ligar uma rodovia federal a outra. Então vai haver necessidade de federalizar, inclusive, rodovias que são estaduais, seja na parte de Sergipe e seja na parte pela tendência da Baretinha, você conhece mais aquela região, né? Aquela região de Neópolis, por ali vai ter que federalizar ali, né? Penedo. Perfeito. A ponte vai ligar Neópolis a Penedo. Eu fiz parte de uma reunião com o DENIT de Brasília, onde eles estavam fazendo ainda o estudo de viabilidade para a infraestrutura da ponte, né? O que diz o entorno. E a intenção deles é federalizar a nossa rodovia, que sai ali de BR-101 até Neópolis. Então, a parte de Sergipe, o estudo de viabilidade deles prevê federalizar a rodovia que liga BR-101 até Neópolis. E do lado de Alagoas também, eles vão federalizar parte da rodovia, né? Aí eu não sei precisar qual rodovia e até onde vai essa rodovia, né? Para poder viabilizar a construção da ponte, ligando Neópolis a Penedo. Fato é que, conversando com o governador Fábio Mitidieri,
de interesse tanto do governo do Sergipe como de Alagoas, como também uma determinação, um interesse também do governo federal, através do ministro Renan. Olha, vamos girar a informação, vamos a Robson Martins, com perguntas a fazer ao Igor Albuquerque. Robson, direto da 102.9, lá em Propiá, e vai interagir conosco. É isso, Robson? Muito boa tarde, meu caríssimo Robson Martins. Mais uma vez, Bareta Filho, Eduardo Carvalho. Estamos tendo um problema aqui do retorno, certo, Robson? O eco, né? Então, posicionar isso direitinho. Eu acho que daqui a pouco o Robson interage aqui, né? Claro. É isso mesmo. Então, daqui a pouco o Robson vem com... Vamos lá, Robson, agora. Não, problema ainda na questão técnica aí. Certo? Então, daqui a pouco o Robson vem interagindo conosco aqui, direto de Propiá, na 102.9. Então, antes do Robson, eu vou trazer essa pergunta do Clécio Transporte. O Clécio está sempre acompanhando aqui e diz justamente com a relação aos tapas-buraco, né? A gente vem acompanhando aí o trabalho do DR em alguns pontos. Houve aí esse período de muita chuva, né, em algumas localidades, mas o Clécio coloca assim: quero fazer um pedido para melhorar as rodovias que ligam a cidade de Gararu a Itabi, Graco Cardoso a Feira Nova. Muitos buracos. Tá aí o apelo do Clécio Transportes. Olha, Bareta, falando no Pró Rodovias, a gente está concluindo a obra que liga Pôr da Folha a Gararu, certo? E já foi uma determinação do próprio governador Fábio Mitidieri da gente providenciar também o processo licitatório, também projeto, lógico, antes disso, para recuperar as rodovias que ligam Feira Nova até Graco Cardoso e Graco Cardoso também até Itabi. Eu não sei se ele quis se referir Gararu a Itabi ou se realmente Gararu a Itabi. Gararu a Itabi. Isso. Mas eu acho que entra aí também Graco Cardoso e Itabi, porque tá uma situação bem complicada lá. Isso. E lógico que com as chuvas piorou mais a situação, mas fato é que o DR está presente nessas rodovias, né, fazendo serviço tapa-buraco, que é o que tem no momento, né, pra gente fazer. Mas a gente já vai entrar com um processo licitatório para poder elaborar o projeto de recuperação dessas rodovias. E aí, muito em breve, o governador Fábio Mitidieri vai estar lançando o Pró Rodovias 3, né, que certamente vai incluir essas rodovias para recuperação. É isso aí, são estradas importantes, né, que permitem o desenvolvimento daquelas regiões, já que uma acaba, né, tendo uma sintonia com a outra, principalmente como você acabou de falar, Igor, no escoamento de produção, não só do leite, mas também do milho. Aquelas regiões vêm, né, sendo aí apontadas como regiões produtoras, né, de grãos ali na região, e realmente necessita. Olha, enquanto o Robson está ali se posicionando, nós vamos migrar para Glauber Leal, lá em Tobias Barreto, interagindo aqui com o Igor Albuquerque, diretor técnico do DR. Vem de lá, Glauber Leal. Mais uma vez. Filho, Eduardo Carvalho, saudar aí o nosso entrevistado, o diretor do DER, Igor Albuquerque. Receba um abraço aqui da cidade de Tobias Barreto, em especial da região centro-sul de Sergipe. A minha pergunta é a seguinte: no mês de março, o governador Fábio Mitidieri assinou a ordem de serviço para execução da obra em torno da ponte de Itabaianinha, Tobias Barreto, ali pela via SE 290. Todos aqui querem saber, Igor, quando é que essa obra vai ser entregue, quando finalmente vai ficar pronta. Todos esperam aqui com muito anseio, esperam com muita alegria essa obra ser concluída. Desde já agradeço o esclarecimento e desejo uma ótima tarde. Boa tarde, Glauber. Satisfação falar com o pessoal, a população de Tobias Barreto, né? Perfeito. Como você falou, o governador deu ordem de serviço no mês de março para a implantação da ponte que ligará Itabaianinha a Tobias Barreto. Relembrando os fatos, né, no dia, se não me engano, foi dia 30 ou foi 31 de novembro, houve forte chuva naquela região, onde rompeu parte da pista, né, interditando totalmente o tráfego entre Itabaianinha e Tobias Barreto. Então, de imediato, o DR, e juntamente com a própria SEDURB na época,
elaborou um processo emergencial para a elaboração do projeto para a construção de uma ponte. Vale destacar que lá não havia uma ponte, então a gente fez questão de fazer esse processo, inclusive por determinação e recomendação do atual governador Fábio Didieri. Então a gente fez esse projeto, fez esse processo emergencial. Fato é que as chuvas então ainda continuavam precipitando e a gente terminou o projeto e deu ordem de serviço. Quando a gente foi iniciar a obra, o pessoal fez toda a implantação do canteiro e foi a locação da obra. A gente encontrou inconsistência na fundação com a que era prevista no projeto. Era justificável porque quando foi feita a sondagem na época do projeto estava chovendo ainda, então era normal ter essas consistências. Mas o fato é que já contornamos essa situação. Serviços que eram para ser feitos posterior à parte de sondagem ou de fundação foram feitos antes, então com o intuito de acelerar mais e não gerar mais transtorno na obra. Mas é perceptível no local, a população pode ver, o pessoal trabalhando, a gente já está com a armação da fundação já pronta, a previsão é que amanhã aconteça a concretagem da primeira fundação da ponte, e a previsão que a gente tem é que no mês de setembro e no mais tardar outubro a gente tem essa obra concluída e entregue à população. E eu queria destacar aqui também, tanto o Baretinha como também o Glauber e o pessoal de Tobias Barreto, que desde o dia que aconteceu esse fato, lá em novembro, dezembro, o governo do estado esteve presente naquela região no intuito de amenizar a situação para a população. Ou seja, a gente no primeiro momento construiu, melhorou na verdade a estrada do Pau do Colher, que é uma estrada municipal, é de competência do município. Então fez serviço de melhoramento para dar trafegabilidade naquela estrada e servir como desvio também para quem sai de Itabaianinha para Tobias Barreto ou vice-versa, né? E posteriormente, por orientação da própria prefeitura de Tobias Barreto, a gente ajudou a melhorar também o desvio da ponte do Torão, né? Fornecemos tubos. E incansavelmente a gente desde esse momento até hoje se encontra lá com equipamentos, funcionários, materiais. Já foram fornecidos mais de 700 toneladas de materiais para manter esses desvios, mais de 30 metros de tubos foram fornecidos para garantir uma melhor trafegabilidade nos desvios. Na última sexta-feira o governo do estado, através do DR e também da ADEMA, licenciou uma jazida em Itabaianinha para facilitar o trajeto, né, de materiais para ser utilizado exclusivamente nos desvios. Então foi licenciado cerca de 1.000 metros cúbicos de material exclusivo para ser utilizado nos desvios. Esse material já está sendo utilizado. Na última sexta-feira foi licenciada a jazida e essa semana a gente já começou a utilizar. Então isso demonstra que o governo do estado, além de estar fazendo sua parte de dar acesso na rodovia 790 através da implantação da ponte, mas também ajudando, dando manutenção nas estradas municipais que estão sendo utilizadas como desvio para ligar os municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto. Compromisso e a satisfação, né? Vamos ao intervalo, é isso, Vilas Boas, né? Otacílio tá ouvindo o Jornal da Xodó, entrevista com Igor. Otacílio, um abraço aí, Otacílio, viu? Muito obrigado. Daqui tem umas perguntas também do Rogério Silva, o Carlos Alberto. Daqui a pouco a gente vai interagir aqui através da nossa caixa de mensagens aqui no YouTube. Então, vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente retorna com Robson Martins e Aparecido Santana, né? E todo esse debate em torno do DR, através do nosso amigo diretor técnico Igor Albuquerque. 13h28, Jornal da Xodó, volta já já. Você está ouvindo Jornal da Xodó em Rede. Agora 13h33 aqui no Jornal da Xodó. Olha o 33 aí, né, Valquíria? Você parece que marca em cima, não tem jeito. Eu fiz proposital. Não. Você não é brincadeira, não. Então, é isso intervalo para você voltar certinho, hein? Uma aí? 33. Ok. É melhor, né? É isso aí. Para você que tá aí acompanhando, agradeço de coração a sua audiência. Nós estamos aí entrevistando o diretor técnico do DR, Igor Albuquerque. Para você que sintonizou agora, né? Estamos trazendo aí ações, principalmente voltadas às nossas estradas, né? Porque não tem só essa competência do DR, tem outras, né? Mas as principais, aquelas que são demandas trazidas aí pela nossa população aqui em todo nosso estado. Agora vamos girar a informação.
Vamos com o Robson Martins, vamos fazer o teste agora, porque também vai interagir através da 102.9 lá em Própria. É isso, Robson? Mais uma vez, muito boa tarde. Vamos ver. Olha aí. Agora. Muito boa tarde, meus caríssimos Vareta. Ainda estamos com um problema aí técnico. Olha, logo hoje, rapaz, que a turma tem perguntas. Principalmente, a gente estava aqui em off conversando com o Igor, né, que está sempre, né, a população participando, os nossos ouvintes, nos encaminhando pedidos para quem possa encaminhar os DR, né? Com relação às nossas estradas, estamos com esse problema técnico. Nós vamos tentar solucionar aí até o final do programa. Desculpa para participar Já hoje. pensou? Complicado. Ajeitou o cabelo todo, não saiu. Complicado. Olha, vamos com o Aparecido Santana. Então vamos com a capital do sertão. Vamos fazer o teste lá na 88.5. Aparecido, vem de lá, meu amigo. Muito boa tarde. Excelente tarde para você mais uma vez, Bareta Filho, para todos que acompanham o nosso Jornal da Xodó. Igor, aqui tem muitas demandas da região do Sertão, né? Alguns ouvintes já falaram de umas, mas tem outras rodovias aqui que realmente carecem de serviço. O pessoal está perguntando em relação à programação aqui da rodovia que liga Carira a Nossa Senhora da Glória. E as pessoas têm cobrado que essa rodovia não seja feita somente um tapa-buraco, mas uma reestruturação, porque é uma rodovia já que está com a malha asfáltica bem deficitária. E outro trecho é o que liga Santa Rosa do Hermílio, né, aqui à Rota do Sertão. Um trecho ali da Rota do Leite, que o Bareta Filho conhece muito bem. Duas vias que estão aí em uma situação mais crítica, né? Eu queria saber como é que está aí a programação para esses trechos. Qual é o nome dele? Aparecido, boa tarde a todos os ouvintes aí da Sertão, principalmente Nossa Senhora da Glória. Carira Glória e também Santa Rosa do Hermílio, até a divisa com a Bahia, faz parte constantemente da Operação Tapa Buraco, né? Acho que inclusive a população pede que não seja mais Tapa Buraco, porque a gente sabe que a gente mantém a Tapa Buraco lá, mas o governador também já sinalizou a intenção dele também de incluir essas rodovias no programa Pro Rodovias 3, que ele vai lançar ainda. A gente sabe, Bareta, que essas rodovias, a maioria das rodovias pavimentadas do estado, tem mais de 20 a 30 anos de quando foi implantada. E a gente sabe que as rodovias têm vida útil, né? Assim como qualquer outra coisa tem vida útil, a rodovia também. E o tempo passa, as coisas se evoluem e é necessário também você fazer qualquer tipo de intervenção, a exemplo do Pro Rodovias, né, para restaurar essas rodovias. Então, a gente sabe que a gente tem 2.300 km de rodovia, infelizmente não dá para fazer tudo de uma vez só. Então, no primeiro momento a gente fez aproximadamente 1.000 km de rodovias, recuperamos cerca de 1.000 km de rodovias, e o governador Fábio Mitidieri vai lançar o programa Pro Rodovias 3 em breve e vai incluir com certeza essas rodovias que mais necessitam, e cada uma a gente vai fazendo aos poucos, e enquanto não chega esse Pro Rodovias 3, a gente vem mantendo o serviço tapa-buraco, roçagem, limpeza, drenagem, ou seja, serviço de conservação e manutenção dessas rodovias que vêm sendo feitas inclusive constantemente. Então tá aí, viu, Aparecido, né? Respondendo aos nossos ouvintes e telespectadores através da nossa rede Xodó aí de Glória, né? A capital do sertão, na 88.5. É muito importante, né, esses esclarecimentos para que a população possa estar acompanhando de perto as ações do DR, viu? Muito obrigado, Aparecido Santana, grande comunicador aí direto da 88.5. Vamos trazer um pouco agora para a capital. Vamos falar com relação à Orla Sul, né? Nós tivemos aí o rompimento praticamente da rodovia por extenso, né? E preocupou muitos ali naquela região, no entorno daquela região, já que diante de várias lagoas que nós temos ali, né? E que apresentavam essas dificuldades, principalmente naquele escoamento dessas águas. Como é que está hoje a obra e quais são as pretensões do próprio DR na extensão daquela Orla Sul? Já que serviu de alerta, né, para outras ações e que evitem, né, Igor, situações como essa ali naquela região. Com certeza, Bareta. Fato é que recentemente o volume de água precipitada através da chuva foram altas, né? Inclusive superiores ao previsto para o ano todo. Mas a gente tinha inclusive alguns pontos de drenagem ao longo da rodovia da Orla Sul que são drenagens que
levavam água para o mar, vamos dizer assim, né? Que elas estavam fechadas por determinação para fechar. E aí, quando criou essas lagoas, devido às águas que não tinha escoamento, a gente pegou autorização para poder dar vazão a essas águas, né? Liberar porque essas águas. condomínios estavam inundados, ruas, você citou aqui no começo, antes da entrevista, ruas inundadas, a gente recebe diversas reclamações daquela região, então isso gerou a erosão. Mas voltando um pouco ao assunto daquela região, a gente sabe que a zona de expansão, como o nome próprio já diz, né, vem se expandindo gradativamente e necessita de uma infraestrutura propícia para receber esses avanços, essa expansão. Então, o serviço de macrodrenagem é necessário fazer, não só ali do lado da Orla Sul, como também do Mosqueiro, do Rubalo, Aruana, que pega também inclusive a rodovia dos Náufragos, que a gente tem conhecimento e vem dialogando sempre com a Prefeitura Municipal de Aracaju, que eles já têm esses projetos, né? Parte desse projeto já vai ser licitado, que recursos que vão vir, parece que, se não me engano, do BRICS, que está prestes para ser aprovado. Então a Prefeitura de Aracaju vai licitar essa obra, que vai ajudar a minimizar essa situação, né? O DR, juntamente a isso, está em elaboração também projetos de drenagem e também melhoramento da pavimentação da rodovia dos Náufragos, né, que é outra rodovia que detém a necessidade, né, porque quando foi implantada aquela rodovia, ali era uma zona rural, né, hoje é uma zona urbana, então a gente tem que adequar a rodovia a zona urbana. A nova realidade, né, Igor? Exatamente. Então a gente já está elaborando esse projeto. Enquanto está elaborando esse projeto, o governo do estado, através do governador, que já autorizou a fazer pela SEDURB, está fazendo um serviço que de antemão é paliativo, que é um serviço de recapeamento, principalmente daquele trecho do início, do final da duplicação até mais ou menos ali a Morada do Rio, que dá em torno de 5 quilômetros, que é onde está pior situação mesmo naquela rodovia, então está sendo feito um serviço de recapeamento, né? E o demais trecho o DR vem fazendo tapa-buraco. Voltando para a Orla Sul, no final do mês de junho teve esse evento aí de erodir a parte da pista, né? Que ocasionou a interdição total da pista. Então o DR de imediato ela fez um projeto, né, para uma nova drenagem naquela localidade, naquele trecho, e fez uma contratação emergencial, né? A princípio, por se tratar de uma contratação emergencial, por cautela, né? Porque uma contratação emergencial você não pode estar alterando os prazos. Então, por cautela, a gente adotou um prazo máximo de 90 dias. Para contemplar qualquer intervenção que venha a ter supervenientemente. É um prazo limite, né? Exatamente, mas a gente determinou para a empresa que, não havendo nenhuma intervenção, a gente quer que conclua essa obra em até 30 dias. Ou pelo menos dê trafegabilidade para a população naquela região, que sofre bastante, porque realmente o desgaste é enorme, você ter que arrodear, fazer aquele arrodeio e aí todo. Acaba prejudicando aquela outra também paralela, intensificando, né, o tráfego na outra rodovia. Isso. Então é nítido, qualquer um que passar pela obra vê o avanço da obra, as manilhas, as galerias já estão implantadas, inclusive, da nova drenagem. Vão ser feitos agora os muros de gabiões para depois vir a recomposição do pavimento e posteriormente também da ciclovia e do passeio que também foi levado. Vocês estão falando exatamente sobre essa obra, me chamou a atenção. Dias atrás eu passei por ali, pelaquela região ali da Sarney, né? Eu não sei se é com vocês. Eu achei a obra bonita, a parte de estacionamentos. Agora veja, há uma tendência, né? O verão vai chegar e o fluxo é muito grande. Ficaram áreas reservadas apenas pequenas para estacionamentos. Se nós estamos investindo no turismo, não tem que se pensar num modelo que a gente agregue mais, porque a tendência é aumentar muito no verão. E eu percebi que são lugares, sabe, Baritinha, são fixos. Você chega num determinado lugar, você tem que entrar naquele estacionamento. Mas veja, nós somos uma cidade de praia, né? E dificulta muito, porque você só pode colocar ali, hoje não tem como, né? Eu não sei se há essa relação prefeitura e estado, como é que vocês estão observando isso? Veja, Eduardo, essa obra,
tanto a obra da rodovia, né, como também a parte de urbanização, foi executada na época, a que está pronta, lógico, pela CEDURB, né, e pela CEOP. O DR não teve participação, mesmo se tratando de rodovia, mas o DR não teve participação. Mas fato é que, antigamente, na situação que estava, você tinha praticamente os mesmos números de vagas, e na verdade o que se fez agora ampliou o número de vagas, porque você criou bolsões de estacionamento, que antes não tinha, né? Então a gente acabou aumentando o número de vagas. E lógico que diante da necessidade que tem do avanço do turismo, né, tem que sim haver um planejamento para comportar tudo isso. Então a gente passa essa situação tanto para CEDURB, ou então para a CEOP, ou até mesmo para a própria prefeitura de Aracaju, que eu acho que, na minha opinião, é quem mais tem interesse, né, porque você está dentro da cidade, né, tem arrecadação de impostos ali que gera, entendeu? Inclusive o Estado também. Então deverá haver essa união entre o governo do Estado e o município para se fazer um estudo realmente de melhorar o planejamento dessa área. Porque, Baratinho, quem vem com família, você só para nesses lugares, tá certo? Como você não pode estacionar em outro, dificilmente você que vai com família, você vai se deslocar muito distante, né? Porque você vai ter que parar num canto. Se você quiser tomar banho num determinado lugar da praia, você só vai poder parar mais ou menos onde está esse estacionamento, mas você não tem como se conduzir com família, com filho, com tudo, para uma área próxima. Então tem que encontrar um meio termo que a gente consiga, um denominador comum. E vale destacar também, por se tratar de praia, o lado da praia é um patrimônio público da União. Da União, né? Entendeu? Então qualquer intervenção que venha a ser necessária tem que ter o aval da União, através, se não me engano, da SPU. Então não é algo simples de fazer, porque o pessoal fala, fez uma obra, gastou dinheiro e não duplicou. Por que não duplicou? Mas não é só o simples fato de duplicar. De um lado, você tem desapropriação, você tem que fazer. Imagine fazer desapropriação daquelas áreas, né? Ali são 18 quilômetros, né? Pra lá, quase 18. São 16. Você esbarra também na burocracia com órgãos federais, né? Também. Com certeza. De um lado você tem desapropriação, que aí você pega terrenos de órgãos federais, como Petrobras, entre outros. Os próprios condomínios que já estão construídos lá, né? Que já estão instalados. Aí então entra pro lado da praia. Não é assim, né? Aí vem, né, o lado tanto ambiental, que é praia, né? E também dos órgãos ambientais. Reclamaram inclusive da iluminação, é fraca, mas a gente só tinha que colocar aquilo por conta das tartarugas. Inclusive, nós fomos um dos que pontuamos aqui, porque nós temos aqui, né, nosso programa policial aqui, o Baretão apresenta com relação à própria segurança, né? E foi nos relatado a isso, que muitos moradores tinham uma preocupação até nas suas caminhadas ali, porque realmente ficava um breu danado ali, e aí as luzinhas mais poucas ali naquela região, quando não estavam apagadas, e aí nós recebemos as informações que teria que ter sido feita daquela maneira por conta do impacto que se geraria as tartarugas. A greve das tartarugas, que era a área nossa. Então você agora, complementando com essa informação, teve tudo isso, né? Perfeito, né? Então a gente percebe que a gente não está inventando as coisas, não, ou então não fez porque não quis. Não, a gente fez o que tinha que fazer na época, o que inclusive os recursos deram. Vale destacar que na época a recuperação da rodovia foi custeada com recursos próprios. Então, se você olhar ficou aquela área ali ficou bonito. Ganhou sim um destaque, a gente precisa reconhecer isso. Inclusive, recentemente eu estive em Salvador e fui até com minha sogra. Inclusive, eu queria abrir um parênteses aqui para parabenizar minha sogra, que hoje é aniversário dela. Muitos não gostam. Qual o nome? Dona Lúcia. Dona Lúcia. Muitos não gostam de sogra, mas a minha especial, eu gosto muito dela. E ela me pedia, Igor, me leve na Orla de Salvador. Dona Lúcia, a senhora não vai encontrar Orla em Salvador como você tem em Aracaju, não. Então, de fato, a Orla de Aracaju, como também agora a nova Orla Sul, é destaque nacional pela sua beleza, né? Então, foi uma obra importante, que está em fase final, e a gente espera, inclusive, em tão pouco tempo, já entregar a rodovia totalmente liberada naquele trecho da Orla Sul que foi
erodida. Então vamos lá, vamos apropriar agora, vamos com o Robson Martins, na 102.9. Agora vai? Vamos ver, né? Vamos trazendo Vamos aí a embelezou informação. tudo, viu? Vamos lá, Robson, vem de lá, meu amigo. Pois é, mais uma vez, muito boa tarde, meus caríssimos Bareta Filho, Eduardo Valquíria, Daniel e ao nosso convidado entrevistado Igor Albuquerque, diretor do DER. E olha, Igor, sabemos que a pavimentação asfáltica ela modifica o cotidiano de moradores no interior de Sergipe. Como o DER trabalha essa questão, por exemplo, aqui no Baixo São Francisco, região que constantemente tem apresentado inúmeras demandas. Muito obrigado. Boa tarde, Robson. Finalmente a gente conseguiu falar com o Baixo São Francisco. Pois bem, como eu expliquei aqui anteriormente, o DER na parte de conservação e manutenção é subdividido em regiões, em 5 regiões, onde diariamente são feitos serviços de conservação e manutenção, e não é diferente também com a região do Baixo São Francisco, né? Então, diariamente é feito esse serviço de manutenção, conservação, com tapa-buraco, drenagem, roçagem, enfim. E quando é necessário e também quando há as condições que se faça uma intervenção maior, a gente faz, né? Exemplo se tratando ali daquela região, a rodovia Pacatuba-Brejo Grande. Uns 3 anos atrás, você não trafegava. Era melhor você tirar um pouco de asfalto que já tinha para dar uma melhor condição do que você fazer tapa-buraco, porque já não cabia mais tapa-buraco. Hoje a realidade já é outra. Você passa pela rodovia totalmente recuperada. A exemplo também do povoado Tatu até Pacatuba. Também está em fase de finalização, né, da recuperação da rodovia. Né? O governador Fábio Mitidieri recentemente deu ordem de serviço para recuperar parte daquele trecho que liga Ilha das Flores até a rodovia que vai para Brejo Grande. Então há esse interesse, há esse... Igor, e aquele impasse ali de Lagoa Redonda, aquele trecho aí de Pirambu, e você anda até próximo, você vai chegar até Pacatuba, tem aquele impassezinho, aquela questão ambiental, você tem informações? Perfeito, né? Essa obra fez parte do Proinvest lá atrás, se eu não me engano, no ano de 2015 foi dado ordem de serviço dessa obra, e por conta de problemas ambientais, né, a gente ficou impedido de executar parte desse trecho, que é os 15 quilômetros que você se refere, ali do povoado Tigre, Santa Isabel, por ali. Então, a gente fez uma atualização do projeto, buscou os órgãos ambientais, conversou com os órgãos ambientais, fez a alteração que deveria ser feita, alinhou tudo direitinho e licitamos a obra e já demos ordem de serviço. Então, a obra está em andamento, né? A população não vê equipamentos hoje por conta da chuva que está em seu período final. Então, muito em breve, os equipamentos vão estar de volta, né, para finalizar esses 15 quilômetros que hoje não temos pendência nenhuma, né? Nem com órgão ambiental, nem com qualquer órgão. Então, a obra vai ser executada, vai ser finalizada e muito em breve aí o governador Fábio Mitidieri vai estar inaugurando essa importantíssima obra. Essa pergunta, porque na hora que eu fiz a pergunta, o microfone aqui estava desligado, com relação àquele trecho de Pirambu, né? Lagoa Redonda ali, que era um intervalozinho que tinha, você vinha no asfalto, de repente você caía numa estrada de chão, um trechozinho ali, que era um impasse total e era realmente um apelo, né, dos moradores. O que é que tá faltando? Ou seja, um pouquinho que falta aqui, mas teria aí esse impasse, teria, na verdade, com órgãos ambientais com relação àquele trecho. Mas já tá respondido aí pelo Igor Albuquerque, diretor técnico. Olha, 13 horas e 53 minutos, Eduardo Carvalho, tem mais algo? Porque o DR sempre... o DR aqui. Trazê-lo sempre o Daniel. Isso. Que eu acho, sabe, a sua contribuição é muito importante. Se ligar os microfones, é o estado todo. E eu acho que essas suas explicações, você fala com facilidade, né? Você explica com facilidade, e eu acho que é isso que falta no órgão público. Perdão só em agradecer o Robson, a participação do Robson, que a gente demorou, acabou... mas
Isso. Não chegamos Grande a ver a abraço, imagem, meu né? amigo Robson, aí de Propriar, na Propriar. 102.9. Mas eu acho que essa sua participação é muito importante. Às vezes a população ela reclama porque ela não tem, às vezes, ciência, né? Isso. Os dados que vocês têm. Quando a gente tem os dados, a gente se tranquiliza, né? Porque, veja, muitas informações que você nos passou a gente não sabia, né? Ó, isso não pode porque tem uma questão ambiental aqui. Então, esses esclarecimentos são muito importantes. A Xodó hoje alcança os 75 municípios, a única emissora que alcança, fora ainda mais 3 estados, viu, Barreto? Outra coisa, Igor, há uma queixa sempre da população quando é feito ali, realizado uma manutenção, até mesmo um novo recapeamento com relação àquelas espessuras dos milímetros, né? A gente vê muitos, principalmente nessas questões políticas, um vai lá, olha quanto a espessura, tal, aqui era só dar menos que um dedo, o outro é 2 dedos. Como é que é feita essa fiscalização do DR para que a gente possa responder aos nossos ouvintes? Veja, existe 2 etapas aí. Existe a espessura que é determinada em projeto, quando Certo. você vai fazer, seja implantação ou restauração, qualquer tipo de intervenção que você venha fazer na rodovia, você vai elaborar um projeto, através do dimensionamento do pavimento, você vai determinar qual é a espessura que vai ter, seja do asfalto, seja da Certo. base ou subbase, enfim. E quando também da execução, para você executar aquela espessura que foi determinada em projeto. Né? Então a gente faz o acompanhamento, sim, né? Depois que é executado todo o asfalto, a gente vem com o nosso equipamento, que o DR hoje tem equipamento, que é a sonda rotativa, e faz extrações de corpo de prova ao longo da rodovia para conferir tanto a espessura Bateu certinho, né? como também o material que está ali, o asfalto, né? O percentual de A percentagem. questão da base, subbase, isso, né? Exatamente. Olha, Baritinha, não é que eu tenho interesse nessa obra não, mas se vocês conseguirem, né, consertar o que o abençoado passou lá ali no Sapé, contratou esteira, tudo bonitinho. Quer dizer, então, que ele passou com um trator, né? Aí- Há esse trabalho também de fiscalização. E Eles até chamam a de costela população de vaca, né? Se o Igor possa denunciar, a população pode denunciar, Ou Igor, quando há um consertar, evento como esse, assim, uma situação onde há um maquinário pesado que não poderia estar trafegando ali. A população tem como denunciar o DR? Com certeza, né? Hoje o DR, ele é contemplado inclusive com a sua totalidade na parte rodoviária. Quando eu falo isso é porque há um tempo atrás você não tinha a parte de transporte nem a parte de trânsito vinculada ao DR, o que deveria ser vinculado desde o início. Então hoje faz parte do DR a parte de trânsito, do transporte, e também temos a diretoria de faixa de domínio, que é quem toma conta da faixa de domínio, eventuais invasão à faixa de domínio. Então a gente tem equipes, né? Lógico que a gente não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então a população pode sim fazer denúncias, né? Que a gente vai com a nossa equipe de trânsito, de faixa de domínio, autuar, notificar a pessoa que fez essa irregularidade, porque realmente É um dano, né? É um dano ao patrimônio público, né? que, veja, é uma rodovia que a gente fala que há um tempo atrás, a exemplo de Pacatuba, Brejo Grande, é uma rodovia que vivia na programação do DR de tapa-buraco. Era praticamente semanalmente que recebia tapa-buraco, que não cabia mais tapa-buraco, a gente sabia disso. Certo. E é uma rodovia extensa, quase 50 quilômetros essa rodovia. E aí o governo do estado, muito em breve agora vai fazer a inauguração da mesma, e é perceptível a qualidade que ficou a obra, o conforto que você trafega por ela. Então qualquer tipo de serviço que venha danificar a obra, a gente É um desserviço, né? Exatamente. Eu passei nessa rodovia aí, A pensei que eu tava... SE100. E a Baritinha, SE100, hein? a SE100 onde, Baritinha, essa? Barra dos Coqueiros. Pronto. A SE100, na verdade, é a rodovia litorânea nossa, né? Que vem desde a divisa com Bahia, aqui na linha verde, passando pela Sarney, a Orla também é SE100, a Ataleia Nova, desbocando até Brejo Essa aí Grande vai ali no e- povoado de Saramém. Se eu não me engano, dá 202 quilômetros Grande, né? Extensa, de rodovia. Então, faz parte desses 15 quilômetros que eu citei anteriormente, de Pirambu a Pacatuba. Faz parte também do plano de governo do governador Fábio Tidieri, a conclusão até o povoado de Saramém, né? Então, aí você entrega uma rodovia totalmente pavimentada, os seus 202 quilômetros, e uma rodovia, na Importante, minha opinião, turismo, importante pelo turismo. Isso, aquela região de Saramém vem Essa crescendo região do muito, Saramé era né? difícil de acesso, Isso, né? Brejo Exatamente, Grande, aquela região ali muito bonita. Exato. Né? E na minha opinião, eu acho que o turismo tem muito que se desenvolver para aquele lado, porque você passa pela rodovia
é nítido você ver as praias, as belezas naturais que tem naquela região. Então, acho que no meu muito ponto de vista, promissora, né, muito Igor? Promissor. Porque assim, é fácil a gente implantar uma rodovia num lugar onde tem produção de milho, de produção de leite, que você vê as carretas, né? Mas a gente tem que pensar também no turismo, que é uma indústria sem fumaça, né? É uma indústria que gera emprego, Ô, gera... Igor, quem tá acompanhando aqui é o nosso amigo Marco Benigro, já mandou um abraço pra você, viu? O competente fazendeiro, Igor Albuquerque, viu, Igor? fazendeiro lá do Cipó do Leite, Cipó do Leite e gosta muito de sapato. Eu acredito que ele deve estar com um sapato novo aí no pé. Gosta mesmo. Um detalhe que você me alertou, realmente, o Marco Benigro gosta mesmo. Mas ele gosta Toda vez tanto que ele se encontra no evento, é verdade. Ele gosta tanto que ele recebe as propagandas. Antes de chegar na loja do sapato, ele recebe. Uma vez eu comprei uma bota pra ir pro Arraial do Povo. Sério, e você me chegou encontrei lá. com ele. Pai, bota nova. Ele disse, você comprou em tal loja porque eu recebi o encargo. Um abraço ao amigo Marco Benigro, que tá abraço, sempre acompanhando aqui. Marco Realmente. Benigro. É estiloso, né? O cara é estiloso. Fazendeiro forte. Fazendeiro forte. É isso aí, Igor. Encerramos, né, esse bate-papo que eu costumo chamar que nossas entrevistas são bate-papos esclarecedoras, né, para a nossa população, que é o mais importante, a gente trazer à tona ações em benefício, já que é um órgão estadual que vive, né, sobre essa regência do nosso governo do estado, trazendo sim benfeitorias, pontuando aquelas que são mais necessárias à nossa população, e esses esclarecimentos foram muito importantes de hoje, claro, já prevendo algumas estruturas aí importantes que viabilizam a nossa logística do nosso estado, viu, meu amigo? Com certeza, Bareta, Eduardo, a todos que acompanham a Xodó FM, eu sempre faço questão de falar com o pessoal da comunicação, tanto do governo como também do próprio DR, ao qual também, em nome de Otacílio Leite, que está nos acompanhando, mando um abraço ao secretário Cleon, a Rose, que é assessora de comunicação do DR. Eu acho importante essa comunicação entre um amigo, órgão... a Rose Santilva, muito amiga, foi a nossa Cat Marrone do tempo do Baretão, então um abraço a Rose, certo? Agora quando você tocou de Rose, então sucesso, Rose. Isso, chegou com muita luta e com muitos esforços, então parabéns, viu? Também ao Otacílio, grande amigo. Otacílio, grande profissional também. Exatamente, então tanto o Otacílio como Rose e Benigno vão ratificar o que eu disse, porque eu sempre faço questão de estar presente. A gente teve recentemente a obra na Ponta Aracajubá, a qual participei, não só do seu programa, mas em diversos programas de televisão. O pessoal passa na rua, eu conheço de algum lugar, mas bom. deve ter sido alguma entrevista que eu dei, que eu acho importante de levar, como você falou, Eduardo, a informação precisa para a população, porque às vezes realmente a população não sabe o que é que se passa. E só a gente que está dentro de um órgão público como o DR e qualquer outro órgão público sabe as dificuldades, a burocracia que a gente tem que lidar para poder conseguir qualquer êxito diferente da instituição pública. Privada, ter toda uma burocracia, né? Perfeito. Então a gente se desdobra para fazer qualquer tipo de intervenção. Então a gente não está lá no DR para brincar, a gente está para fazer realmente obra, melhorar as condições das rodovias, implantar novas rodovias. A gente diariamente discute entre a diretoria do DR, passa também nossas ideias ao governador Fábio Tidieri, e o governador, ele é uma pessoa que compra as ideias, o que for de benefício para a população. O governador, ele muito sensível a isso. Muito sensível à população, então nos dá ideias também de intervenções que serão necessárias a ser feitas. Então eu acho importante essa comunicação com a rádio, e vocês aqui então, né? Porque tem rádio no estado todo. Então, eu tô falando aqui para Bareta Filho, para Eduardo, mas tô falando com 75 municípios. E além fronteiras. E além fronteiras. Pega em boa parte dos estados vizinhos 10% aqui. da Bahia, 10% do Pernambuco e 15% da Alagoas. É um canhão. Infelizmente eu não tenho obra na Bahia, nem Alagoas para falar. Então, mas Benigno, você aproveitou desse programa, tá se elegendo lá na Bahia. Mas Cipó do Leite, o povoado que comanda é ele ali, viu? Você aproveitou da Xodó. É isso, tá ali o Cipó do Leite, só dá ele ali. de búfalo. Pesado, viu? Então, é isso, Igor. Tá aí uma satisfação, você trouxe aí uma pauta importante, que são as ações do DR, como você bem frisou, que esbarra, né, realmente em alguns setores na própria dificuldade do órgão público. Isso é muito importante que a gente possa esclarecer a nossa população e ficar atento sempre a essas rodovias que têm uma importância econômica
para nossa região, como a Rota do Sertão, que tem o escoamento de produção ali, você já começa a perceber alguns pontos ali, principalmente depois de Aparecida, também depois de Monte Alegre. Então a gente só pede encarecidamente ao DR que tenha essa atenção, porque quando se deteriora por uma extensão maior, acaba gerando uma dificuldade muito maior. Então isso é muito importante que tenha essa atenção, viu? Muito obrigado, viu, Igor, mais uma vez. Eu que agradeço.